Oi, gente, tudo bem? Antônio, Fernando, João Pedro, bem-vindos, vocês que estão nos assistindo também. Nós vamos, então, agora gravar a nossa 23ª mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E o tema de hoje é Valuation em Empresas Familiares. Como avaliar, por exemplo, a entrada, a saída de um sócio, num caso de compra e venda, de um divórcio, de uma sucessão, de algum sócio dissidente, como e quando fazer essa avaliação, quais são as principais dificuldades encontradas, como alinhar aí os interesses, como fazer o pagamento, é a empresa que compra, são os novos sócios, são os sócios que já são da empresa, entra um fundo de private equity, enfim, esse é um tema recorrente que a gente vem trabalhando aqui, que, na verdade, quando tem algum sócio que está descontente, algum sócio que quer sair, aonde pega justamente qual é o valor, né? Quanto que a gente vai pagar, como que a gente vai pagar. Bom, e para falar sobre esse tema hoje, os nossos convidados são o Antônio Reis, que é engenheiro civil, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, é mestre em administração de empresas pela Getúlio Vargas, um profissional com mais de 30 anos de experiência em cargos C-level, empresas de médio e grande porte, nacionais, multinacionais, de capital aberto, fechado, controle misto, familiar e atualmente é sócio da A3+. O Fernando Gentil Monteiro, que é bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário e mestre em Direito Comercial pela USP, tem um LLM pela Columbia Law School, é sócio do GVBG, que é o Gentil Monteiro Vicentini Berings e Gil Advogados, é membro do Comitê Jurídico e do Comitê de Startups e Scale-Ups do IBGC, é também professor do INSPER e do IBMEC. E o João Pedro Nascimento, que é advogado, formado pelo Mackenzie, associado da Pades Mata Advogados, e ele trabalha com foco em matérias consultivas e contenciosas, envolvendo operações financeiras, societárias, reestruturação de dívidas nacionais, internacionais, litígios societários, no âmbito corporativo, judicial e arbitral. Então, vou começar perguntando para você, Tony, quando fazer uma valuation? Quando avaliar uma empresa? Bom, antes de mais nada, agradecer a presença, tá certo, Roberta? Estamos juntos de novo aí, né? Depois de quase 2 anos da pandemia, aí, nos afastando das reuniões presenciais, que fazem muita falta, né, pela troca de experiência com os profissionais que frequentam aquilo lá. Eu gostaria de dizer assim, o seguinte, né? Nós estamos falando sobre empresas, para começar, e sobre relações familiares. Existe sempre um fundamento em todo investimento, tá certo, que é obter um retorno. E nós temos aí, dentro de algumas, digamos, evolução de alguns ambientes familiares, empresas que já estão na segunda, terceira geração, tá certo? E pessoas que estão dentro da empresa, pessoas que estão fora da empresa, mas que todos têm interesse conjunto. Então, eu costumo dizer o seguinte: as avaliações elas têm que serem feitas permanentemente, né? Com um determinado critério de se saber se as pessoas que estão ali dentro estão satisfeitas, né, com o resultado que está acontecendo. O permanentemente que eu digo é alguma coisa do tipo 6 meses, 1 ano, onde você está medindo efetivamente os indicadores que a empresa está tendo para que as partes que a compõem, ou os seus shareholders, eles decidam, inclusive, se querem continuar, se não querem continuar, se eles tenham algum interesse de fazer uma venda ou algum tipo de migração em relação ao patrimônio, tá certo? Então, não vamos falar só sobre um aspecto de empresa, mas vamos abordar o aspecto patrimonial. Esse tipo de acompanhamento, tá certo? Ele, obviamente, dentro de critérios e de tecnicidades, ela vai fornecer às partes um nível de maturidade bastante interessante para as tomadas de decisões e não, de repente, você ser surpreendido com algumas coisas que acontecem, né? Então, esse tipo de avaliação, ela é
periódica, tá certo? Com maior ou menor nível de sofisticação, com o entendimento do que possa estar vindo através dos balanços patrimoniais com determinado nível de correção, etc. E você tem as avaliações pontuais, né? Essas avaliações pontuais são as avaliações que estão atreladas a algum tipo de evento. Evento este: vamos vender, vamos fazer exatamente um processo de mensuração, ou ou algum sócio quer se retirar, se você tem algum tipo de contencioso com relação ao relacionamento entre as pessoas que fazem parte. Então, 2 focos na avaliação, um periódico e um efetivamente pontual, de acordo com os interesses ou os eventos. Certo. E João Pedro, na sua experiência aí como advogado, que lida muito com questões societárias também, a gente está falando de empresas familiares, então acho que fundamentalmente a gente está falando de limitadas e SAs, né? Existe aí uma previsão legal de como fazer essa avaliação, quando fazer essa avaliação. E existe também a possibilidade da gente ter previsões nos contratos sociais ou em acordos de acionistas, né? Conta um pouquinho da sua experiência, como é que isso tem funcionado na prática do seu escritório? Claro. Bom, a gente tem, como você bem colocou, no dia a dia que a gente mais vê no escritório são basicamente sociedades limitadas e sociedades por ações, né? Então, dessa forma, a gente está falando mais das legislações aplicáveis, que seriam majoritariamente Código Civil e Lei das SA, né? Código Civil para regulamentação das sociedades limitadas, Lei das SA, por óbvio, para regulamentação das SA. Então, assim, evidentemente que empresas familiares, como a gente considera os 2 conceitos principais ali, que é de patrimonial e gestão, elas podem variar de tamanho, então, desde pequenas empresas até grandes corporações. Isso significa que não é incomum a gente ver no dia a dia também empresas familiares que possuem o capital aberto. Então, além de legislação, Código Civil e Lei das SA, a gente tem também normas da CVM, normas regulamentares da CVM, certo? E, assim, para determinadas questões específicas, a gente tem também o Código de Processo Civil, que veio muito recentemente regular a matéria de dissolução parcial de sociedade anônima, que até então não era permitido na legislação, apesar de ter havido uma construção jurisprudencial nesse sentido, ele não era legalmente previsto, né? Então, assim, eu vejo o tema de valuation de empresas familiares ligado em 2 grandes momentos. Ingresso de sócio, aí a gente está falando de uma questão de formação do capital social, né? E aí a legislação coloca para a gente que o capital deve ser formado com dinheiro ou bens. Então, assim, quando o capital for ser formado com dinheiro, não tem muita questão, né? O dinheiro que vai ser aportado no capital é o equivalente ao valor da moeda, não tem muita discussão. Agora, quando ele é formado em bens, a gente tem algumas diferenças de acordo com o tipo de sociedade. Temos aqui, por exemplo, na SA, a previsão de que deve haver avaliação dos bens a serem contribuídos no capital por 3 peritos, né? Ou por uma empresa especializada, e esses peritos, eles se responsabilizam, inclusive criminalmente, pela determinação do valor, né? Do bem que seria aprovado na Assembleia ou não. Não sendo aprovado, evidentemente, o capital não é aumentado, sendo aprovado, há essa responsabilização dos peritos pelo valor do bem contribuído. E o motivo disso existir na lei é bem simples. O capital social, acho que, como todos sabem, é o que a doutrina chama de garantia dos credores, né? Então, você não pode ter um bem subvalorizado no capital social sob pena de os credores eventuais da sociedade serem prejudicados. Então, o capital social precisa refletir o exato valor do que é composto. Perfeito? Então, e aí, nas sociedades limitadas, o Código Civil ele é um pouco mais brando, assim, vamos colocar, porque ele não exige esse laudo de avaliação para a contribuição do bem no capital. Então, o sócio que está subscrevendo a cota, ele propõe o valor, havendo a concordância dos demais sócios com o valor atribuído ao bem, o bem incorpora-se ao capital. Porém, quando há essa concordância da determinação do valor, nós temos ali, nos termos do Código Civil, que todos os sócios respondem solidariamente
por um período de 5 anos, no momento da contribuição daquele bem no capital, né? Então, a lógica é a mesma aí, proteção dos credores, sob um capital social que regula, que determina o seu valor real, né? E aí, o segundo momento, dos dois que eu estava dizendo, é a saída de sócios. E aqui a gente tem, pode ser voluntária ou pode ser involuntária, né? Sendo voluntária, se tratando de uma companhia aberta, também sem grandes discussões, a cotação da ação pelo valor de mercado, quando ela está sendo negociada em bolsa. Sendo de capital fechado, como eu havia dito no começo, não havia na legislação uma previsão de saída, né, porque a sociedade sendo um contrato ali, chama de contrato plurilateral associativo, é um contrato entre os sócios que eles se juntaram para perseguir determinado interesse comercial, né? Então, não havia uma previsão legal para saída. Recentemente, por construção jurisprudencial, veio essa possibilidade de saída de sócios de uma sociedade anônima, certo? E isso veio a ser ingressado no CPC, na recente alteração, de 2015, e passou a ser uma possibilidade. Então, a gente tem também uma saída voluntária de sócio. Ou também uma expulsão, né? Os sócios, a maioria, quando o sócio, um dos sócios não está performando, está causando problemas para a sociedade atingir o seu fim, os sócios reunidos, em sua maioria, podem deliberar pela expulsão desse sócio, pois ele não está contribuindo mais para aquilo que eles se juntaram, né? E isso se aplica também para o Código Civil, no Código Civil para sociedades limitadas. Uhum. Acho que deixar o Fernando falar um pouco. Acho que você levantou uns pontos interessantes aí, que são também a importância do capital social. A gente pensa só em sócio, entrada e saída de sócio, mas tem o interesse dos credores todos, né? Todos os stakeholders da empresa. Mas, assim, Fernando, quando a gente está falando de constituição social, em geral, a gente está falando de sócios se entendendo, né? Ninguém vai constituir uma sociedade, vai se associar numa briga gigantesca. Então, chegar num acordo quanto ao valor, seja dos móveis, dos imóveis, enfim, é mais fácil. Mas, assim, quando a gente está pensando em sócios que realmente estão se desentendendo, né? Ou num caso de um divórcio, por exemplo, que o cônjuge ou o companheiro tem direito aí a uma ameação, ou seja, entrar na empresa, ou numa sucessão. Como é que, na sua experiência, na prática, isso tem funcionado? Obrigado, Roberta. Bom, antes de começar aqui, só reforçar aqui a satisfação de estar aqui com vocês. Roberta aí uma craque no assunto, Tony também uma referência na parte de valuation, e falar depois João Pedro aqui traz responsabilidade, né? Então, acho que só pegando o gancho de tudo que foi dito e até da sua pergunta, né, Roberta, eu acho que é legal só até contextualizar, e o advogado não foge da lei aqui, né? Então, acho que em adição a tudo que o João Pedro muito bem disse aqui, eu acho que vale trazer só mais alguns balizamentos de lei e até de jurisprudência, para depois a gente lembrar qual que é a regra padrão, para trazer para, né, os clientes e as pessoas que vêm discutir essa situação, o que podem fazer em relação a esses assuntos. E eu acho que você lembra muito bem da diferença de momentos, né? Então, é aquela história, se as partes estão se entendendo, elas deixam o contrato guardado na gaveta e não precisa ler o que está lá. Se elas se entendem, vale o que elas combinarem, né? Mas, então, acho que além desses pontos muito bem trazidos aí pelo João Pedro, assim, acho que vale destacar um pouquinho mais de norma, assim, né? Até pegando um pouco do gancho da parte do Tony, quando a gente vai falar de ingresso, né? Então, a gente tem ali um balizamento da lei das SA no 170, né? Parágrafo 1º, quais são os elementos que a lei das SA vai falar para a gente olhar numa subscrição de capital. Então, né? Então, começa a precificação inicial aí de parâmetro. E daí, quando a gente vai falar um pouco de briga, talvez, e todos esses elementos da dissolução parcial, então, para fazer um levantamento especial, qualquer que seja essa finalidade extraordinária, evento causar morte, saída e tudo mais, né?
a gente tem aí uma briga aí, talvez, dispositivos legais do Código Civil, do Código de Processo Civil, e talvez brigando ainda mais com o que o STJ tem decidido aí recentemente no assunto. Então, só rapidinho deixar o pessoal entediado com uns artigos, né, mas vale destacar aqui, acho que o que diz lá o 1031 do Código Civil, que ele diz, né, a regra é que, no caso das limitadas, salvo disposição em contrário no contrato social, o que vale para fins desse levantamento ali é um balanço especial e um prazo de pagamento de 90 dias ali, né? E depois vem o CPC, né, no 606, vai falar também numa linguagem semelhante, né? Então, salvo no caso de omissão do contrato social, é o que vale o balanço de determinação. Então, os próprios dispositivos talvez tenham ali uma pequena briga, então, aí depois o Tony nos ajuda aí a descrever um pouquinho o que é o balanço de determinação, o que é o balanço especial, mas vem aí depois o STJ e fala, olha, não é bem assim. Então, se as partes, né, Roberto, naquela parte que você mesmo falou, se as partes não estão se entendendo, ainda que tenham uma disposição, então, talvez numa evolução aí jurisprudencial, a gente tem um caso emblemático aí decidido, relatado pela ministra Nancy Andrighi, lá em 2015, que falava, olha, tinha uma disposição contratual que tinha uma forma de levantamento e de valuation, e que, como os sócios estavam brigando, o STJ, por maioria, decidiu que não precisava seguir o que estava no contrato social e que vinha, então, o balanço de determinação, né, aplicado juntamente com o fluxo de caixa descontado. Numa situação em que eles vêm fazer um paralelo com uma decisão paradigma do STF de 1979, de falar que a situação dos sócios deveria estar igual ao que estivesse no caso de dissolução total. Então, por isso que vem fazer, acho que esse é o racional que leva o STJ por maioria a decidir isso. Daí, recentemente, a gente tem um caso agora de junho de 2021, a própria ministra Nancy Andrighi sendo voto vencido, e a maioria da turma dizendo não, era uma situação um pouquinho diferente, porque era um caso de omissão de contrato social, mas falava, olha, nesses casos, então, o que vale é o balanço de determinação e não deveria se aplicar o fluxo de caixa descontado, porque a partir do momento que o sócio não mais participa da sociedade, não faz sentido ele participar do fluxo. Então, se ali encerra a participação dele, o que vem adiante não lhe pertence. Então, acho que é legal fazer essa lembrança, né, do que é a norma hoje posta e aplicada pelos tribunais. Então, diante dessa situação, vem as nossas outras complicações, e nós aqui, talvez, quando temos que conversar com os nossos clientes, acho que lembrar disso, e muito bem trazido por todos, eu acho que é a questão de falar, assim, que não tem uma regra geral, né? Então, dentro deste cenário, eu acho que vale muito lembrar qual é o perfil da empresa, quantos sócios são, qual é o estágio da empresa, em que geração ela está, se tem expectativa de ingresso de novos membros, o setor de atuação, então se é agro é de um jeito, se é industrial é de outro, se é prestação de serviço é de outro, e daí reconhecendo estas realidades, tanto da família quanto da empresa e do estágio, né, eu acho que mais importante também do que escrever alguma regra boa é que todos compreendem, concordem com aquilo que está sendo dito, né? Então, assim, se todos entenderem e acharem que é uma regra justa, colocar no papel é mais fácil. E daí eu acho que também um cuidado adicional já conhecendo esse pano de fundo, trazer com a maior especificidade, com maior detalhamento e com concordância, eventualmente até afastando aí essas aplicações outras que os tribunais vêm colocando, porque todos se sentem confortáveis que, nos cenários que eles entenderem justa a aplicação de uma regra ou de outra, aquilo vai acontecer. Porque, como você bem coloca, né, Roberta, uma coisa é quando todo mundo concorda, mas lá na frente, se a gente tiver que olhar para o que tiver escrito, é porque muito provavelmente o pessoal não está se entendendo. Então, ter lá um detalhamento, uma regra clara, objetiva, que contou com a concordância de todos, eu acho que ajuda muito a dirimir aí a situação e chegar no resultado satisfatório para todos aí. Uhum. Tá, então, você tá colocando, só trocando em miúdos aqui, para quem não... enfim, não acompanha tão de perto essas questões legislativas todas, se eu falar alguma bobagem, você me corrige, mas a gente tem uma lei societária das limitadas, que é o Código Civil, que vai dar as regras ali de como formar a sociedade, e vai dizer, olha, se nada for previsto no contrato social,
a forma de se avaliar é levantar um balanço especial, trazer a valor de mercado e fazer a distribuição proporcional, certo? Assim, eu já nem sei se esse é o certo, né? Porque talvez o que a gente fala de balanço especial talvez fosse o balanço patrimonial especialmente levantado na ocasião de saída. Então, tenho as minhas dúvidas se ele de fato é o balanço de determinação que eles estão falando, como você bem traz, né? Estão trocando em miúdos. Não é nem seria trazido ao mercado, exceção feita se ele já viesse sendo feito numa base recorrente, né? Então, aí já tem a primeira dúvida, né? Se é isso mesmo. Não, e essa questão de que, claro, numa empresa aberta, como o João Pedro falou, é o melhor dos mundos, né? Mas se você estiver falando de uma SA fechada ou de uma limitada, o ideal realmente é que a gente preveja qual vai ser a forma da maneira mais detalhada possível e, idealmente, que todo mundo tenha participado dessa, vamos dizer, dessa elaboração, dessa idealização da cláusula para concordar, né? Depois não discutir, não entendi, não era bem assim, eu não concordei e tal. Mas, Tony, na prática, quando a gente não tem nenhuma previsão, vamos falar primeiro da situação que não tem nenhuma previsão, e aí, primeiro, amigavelmente, te chamam para fazer uma avaliação, ou numa outra situação já está em briga, e aí você também é chamado para fazer uma avaliação. Como é que funciona isso? Tá mudo, tá mudo. Espera aí, você precisa... Recuperou o som? Uhum. A pergunta é o ponto, né? O tema ele é muito amplo, diversos estágios, tá certo? Então a gente pode chegar num primeiro processo, onde está havendo um certo questionamento, vai se sair, o relacionamento é bom, tá certo? E aí existe uma preocupação em perceber se as partes têm algum tipo de conhecimento, de cultura, de alguma metodologia que vai ser aplicada, né? Se as partes não tiverem, o mais importante de tudo é propor um certo treinamento, um certo entendimento, né? Foi falado até agora muito sobre aspectos legais. Agora, sobre o aspecto da avaliação, existem outros aspectos que também dizem respeito às metodologias. Então, a gente vai dar, por exemplo, um exemplo de alguns casos que a gente já teve, uma saída, né? E aí, bom, vamos discutir um dos exemplos e as metodologias mais claras que se tem aí. Bom, vamos botar um fluxo de caixa descontado para saber qual é a projeção futura, etc, etc e tal. Uma das coisas que está relacionado ao artigo do Código de Processo Civil que o Fernando e o João Pedro falaram. Quando você vai imputar uma análise pelo fluxo de caixa descontado, você tem premissas, né? Premissas do tipo do seguinte: bom, a empresa vai crescer 5% ao ano, a empresa vai crescer 20% ao ano, esse tipo de atividade comporta qual tipo de análise de crescimento? Ótimo, tudo bem. Bom, qual é o custo do dinheiro para esse tipo de atividade? O custo desse dinheiro está atrelado a quanto de participação de capital próprio, quanto de participação de terceiros, tá certo? E hoje, dependendo do tipo de atividade, inclusive foi comentado anteriormente, você tem diferentes tipos de risco, tá certo? E o risco está efetivamente atrelado a uma determinada taxa. Quando você pega só essas duas premissas, tá certo? Num fluxo de caixa futuro, dependendo da variação dela, você tem diferenças de valores efetivamente estratosféricos, né? Então, o que começa a acontecer neste ponto é as pessoas precisam ter algum tipo de conhecimento, elas precisam ter sensibilidade, elas, com relação aos índices de mercado relativo à atividade que ela tem, se ela participa de uma indústria que, digamos, seja uma indústria de um setor segmentado, se ela participa, se ela é sócio, se a empresa familiar é dona de alguma empresa de tecnologia, quer dizer, tem outros parâmetros completamente diferentes a serem utilizados na tecnicidade para um negócio que eu chamo importante, né? O valuation ele vai produzir uma indicação de valor.
Então, dentro de um ambiente, ainda onde exista diálogo, tá certo? O valuation feito por um profissional responsável, instruindo bem as partes, fazendo efetivamente a mediação e a correção, digamos assim, dos entendimentos que as partes têm, ele vai produzir, obviamente, um indicador, e esse indicador vai servir, inclusive, para as partes, digamos assim, fazerem ajustes com relação a alguns interesses, né? Este é um outro ponto importante. Interesses fazem com que você se afaste um pouco daquilo que um processo efetivamente técnico determinou, ok? Depois a gente pode voltar num outro exemplo. Nós podemos ter, respondendo à tua pergunta, a gente chega num caso onde já existe uma briga, né? Normalmente, o que acontece no caso onde existe uma briga, se ela for através de uma tentativa de um processo de mediação, vai se tentar chamar um avaliador intermediário, provavelmente uma das partes vai botar um assistente desse avaliador, que seria um assistente de perito, para um lado e assistente de perito para o outro. Se o ambiente tiver já desgastado, tá certo? O relacionamento entre estes três players, ele vai ser muito importante para fazer com que as partes cheguem a uma solução amigável. E aí eu vou chamar a atenção das partes para que façam uma contratação destes profissionais de forma a que eles tenham algum tipo de alinhamento de interesse em que a solução seja encontrada, e não que eles tenham interesses individuais no sentido de cada um ficar buscando a sardinha para o seu lado e depois encaminhar o negócio efetivamente para a briga, e aí a gente caminhar para o lado jurídico, né? Esse é um ponto bem assim importante, que, aliás, até os próprios advogados devem aconselhar em como deve ser feita a contratação desses profissionais, no sentido de que eles estejam assim, comprometidos com a convergência e não com o distanciamento dos interesses. Eu vou parar por aqui, porque o negócio vai longe. Vamos dar a palavra aí para os outros. Eu acho que você já levantou duas questões aqui bastante importantes. A primeira é que haja a possibilidade de se definir as premissas, não é? Quais são as premissas que vão ser utilizadas, porque é em cima disso que vai sair um resultado. E mudando a premissa, obviamente, o valor, como você falou, vai mudar muito, né? Então, como o Fernando colocou, quer dizer, existe um entendimento de que quando o sócio vai sair, a avaliação dele vai ser mais patrimonial do que por fluxo de caixa, porque você vai entender que a empresa não vai continuar para ele, então vale o que já tem ali, por exemplo, isso pode ser determinado em juízo, mas pode também ser combinado de comum acordo, seja numa redação de um acordo de sócio, seja num contrato social, ou seja até nesse exemplo de mediação que você colocou, né? Então, assim, conseguir definir as premissas, por um lado, e ter profissionais que estejam alinhados e engajados em chegar a uma solução de comum acordo que atenda, porque, obviamente, quando você fala de interesses, quem está vendendo vai querer que seja o maior valor e quem está comprando vai querer que seja o menor valor possível, né? Trocando em miúdos. Mas, assim, João Pedro, na sua experiência aí judicial, arbitral, corporativa, como é que você vê, sejam as decisões judiciais ou arbitrais, ou as decisões que os sócios tomam quando contratam os profissionais para fazerem essa avaliação? Sobre como os sócios tomam a decisão na contratação do profissional de avaliação, né? A gente meio que brinca assim no meio do nosso dia a dia, que se você quiser empacar a solução de um negócio, colocar que o preço será definido por meio de uma avaliação independente, né? Então, porque assim, é justamente por isso. A definição das premissas, normalmente, ela não costuma vir nos contratos que a gente analisa no dia a dia, né? E quando chega no advogado, o Fernando vai poder opinar sobre isso também, é porque o negócio já desandou, já foi ladeira abaixo, os sócios estão brigando, ninguém quer olhar um na cara do outro, principalmente em empresas familiares, normalmente brigas de irmãos, coisas do tipo, marido e mulher. É uma situação, o papel do advogado aí fica numa situação muito mais sensível, eu vejo,
né, até mesmo para fins de aconselhamento. Você quer resolver a questão, mas você tem que ter cuidado nas palavras. Então, assim, para a gente definir a contratação, normalmente a gente recomenda um terceiro independente, que vamos conseguir resolver isso, muito provavelmente, só com o apoio do judiciário ou do painel arbitral, né? Porque, assim, se a premissa não estiver definida no contrato, a gente vai ter que ouvir a determinação do tribunal arbitral ou do judiciário, do juiz, no caso, de qual seria o critério mais adequado aqui, depois de ouvidas as partes. Então, a gente tem, assim, por exemplo, o caso que veio para a gente aqui no escritório foi de uma asset. Os sócios da asset queriam expulsar o outro, porque havia a quebra ali do que eles chamam de affectus societatis, né? Não tinha mais interesse em comum com esse cara. Só que esse cara, ele tinha levado muitos clientes muito importantes para a asset, e a asset contava já com a geração de recursos que esses clientes que ele trouxe traria para a asset, certo? Então, assim, a definição do parâmetro para esse caso, por exemplo, a gente teria que, certamente, o fluxo de caixa descontado seria muito mais adequado, porque quando ele levou os clientes para a asset, para a geração do dinheiro na companhia, né, gerou a expectativa nos sócios também, do recebimento daquele recurso. Então, como ele contribuiu, foi como se fosse uma contribuição de um capital futuro, né? Porque já havia, assim, uma previsão de valores a serem aportados no futuro, mas que ainda não haviam sido aportados no momento da saída desse sócio. Então, nesse caso, por exemplo, a premissa parecia ser fluxo de caixa descontado. Evidentemente que isso vai de caso a caso, mas é o que o Fernando colocou. A gente vai ter que analisar de acordo com o tipo de negócio que a gente está lidando. Mas, assim, Fernando, falando um pouquinho, voltando aí para as questões que você colocou, né? Como é que vocês veem? Aliás, eu vou perguntar isso para vocês três. Como é que vocês veem a possibilidade de se prever cláusulas de avaliação para situações distintas? Por exemplo, no caso de um sócio que vai ser excluído porque ele está causando algum tipo de problema, enfim... seria um tipo de avaliação, por exemplo, patrimonial, que ele colocou reajustado, sei lá eu. Num caso de falecimento, seria, sei lá, um fluxo de caixa descontado, porque você vai considerar que os herdeiros teriam direito a um valor maior, tendo em vista que foi o pai que foi o fundador, enfim... Como é que você vê isso? Você já encontrou algum contrato assim, ou já viu decisões diferentes nesse sentido? Não, ótima pergunta, né, Roberta? Assim, eu já vi algumas situações nesse sentido. Eu particularmente gosto desta solução, já apliquei esta solução e foi muito bem aplicada. Eu não litiguei sobre esta situação, então eu não sei como é que ela ficaria aí aos olhos do judiciário, né? Porque foi tão bem feito que não precisou litigar. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho, acho que 2 exemplos aí que são nessa linha, que eu acho que são muito interessantes, né? Que tão importante quanto a metodologia, né? É também o respeito lá, talvez, ao princípio da preservação da empresa, que aquilo né, a fonte de sustento para todos, então a gente tem que trazer a liquidez efetiva, então a gente não pode... Então, a forma, o prazo de pagamento também é tão importante quanto a metodologia escolhida, e bem na linha do que você começou dizendo, né, tua exposição inicial, quem faz este pagamento, se são os sócios ou a própria empresa. Né? E daí, se a gente falar também da própria empresa, a gente tem que lembrar aí das limitações aí que a lei impõe para as negociações com as próprias ações e tudo mais, e pensar nos instrumentos que estão aí para dar suporte e possibilitar esse tipo de, enfim, de arranjo entre todos. Mas, assim, trazendo casos concretos, né, assim, Roberto, eu tenho uma situação que eu particularmente já vi até os sócios aplicarem em mais de uma oportunidade. Então, era uma SA fechada, em que eles tinham ali as regras de saída por manifestação da maioria, por vontade própria, justa causa, sem justa causa, e tinham regras lá de falecimento. Né? Basicamente, essas eram as distinções. Eles não entravam no mérito aí de meação e tudo mais, mas acho que talvez eles se adaptariam para uma ou outra situação. Basicamente era o seguinte:
a gente está falando de uma prestadora de serviço, então já era uma empresa madura com prestação de serviço, um faturamento recorrente, então já tinha ali uma estabilidade, uma previsibilidade na geração de receita futura, eles vinham crescendo a 15%, 20% ao ano de forma sistemática, e daí criaram-se, então, assim, basicamente, duas metodologias para justa causa, sem justa causa, que eram nos múltiplos de EBITDA, porque eles utilizavam também o múltiplo de EBITDA para fins internos, de metas próprias que eles tinham que atingir, então já era algo que eles usavam para eles mesmos, então, usando a mesma lógica dentro de casa, para também uma eventual saída. Então, salvo engano, era coisas assim, de 3 ou 4 vezes o múltiplo num justa causa e 5 ou 7 no sem justa causa ou por iniciativa. Então, você já tinha um múltiplo maior, bonificava aquele que tinha essa situação, e no caso de falecimento, também ia para uma situação mais próxima do sem justa causa, e além disso, também eles tinham a contratação de seguro de vida, né, para ajudar na saída e deixar bem aí os herdeiros. Eu acho que esse caso, eles não era no caso de uma SA familiar, mas eu acho que é um paralelo muito interessante, e eu acho que para o caso da empresa familiar, ele funciona super bem, à medida em que é o sustento da família, né, muitas vezes. Então, também pensar nesse tipo de solução adicional, que muitas vezes o pessoal fala, tem um custo adicional para o nosso dia a dia, pagamento de prêmio de seguro e tudo mais, mas eu acho que nessas horas é tão importante porque a morte de pessoas importantes, ela é traumática em qualquer situação empresarial, mas na empresa familiar ela é ainda mais traumática, né? Porque não apenas é pessoa-chave, é fonte de sustento, mas ela vai gerar aí uma série de outras consequências que vai ser realmente muito traumática, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Então, pensar nesses arranjos, eu acho que faz muito sentido. E só um outro exemplo, também nessa linha do que a gente estava dizendo, que eu achei interessantíssimo. Uma vez a gente atendeu aí uma empresa do agronegócio, então, assim, o pessoal focado mais na parte de soja mesmo, né? E a saída deles era em base de saco de soja. Era saco de soja. Então, assim, funciona. É a regra que eles aplicam no raciocínio para comprar terra, é a regra que eles aplicam no pagamento de bonificação, então por que também não na saída? Então, e nesse caso específico aí, era um prazo longuíssimo, eram 10 anos de pagamento ali dos sócios retirantes, um montante mais elevado, daí você prestigiava aquele que estava saindo, um número mais alto aí do saco de soja, e funcionou super bem, também teve aplicação. Então, de novo, eu acho que a gente fala muito, né, das metodologias financeiras e tal, mas eu acho que a gente tem que aplicar as realidades aí de cada um dos negócios e que faz sentido. E, na prática, esses dois exemplos são casos de sucesso que não foram litigados, porque, como eu disse, eu não sei se, aos olhos do judiciário, se essa compreensão seria a mesma, né? Mas é super interessante isso que você falou de saco de soja, também com gado se usa muito a arroba, enfim, porque é um valor que todo mundo entende, né? Todo mundo que está inserido nesse contexto empresarial. Eu já te passo, Tony. Mas também tem enfim, o preço vai acompanhando também, né? Você vai pagando em 10 anos e o saco de soja ou a arroba do boi vai acompanhando isso, às vezes, em geral, para cima, pode ser para baixo também, mas enfim. Então, eu vou te passar, Tony, e aí você aproveita e complementa se você já foi chamado, considerado para fazer avaliações diferentes quando as finalidades são diferentes, né? Se é uma finalidade de pagar um ex-cônjuge, ou se é numa finalidade de compra e venda, entrada de um fundo de private equity, ou numa briga. Pode fazer a sua colocação agora. O som. Está sem som ainda. Está no mudo, Tony. Agora. Sobre o aspecto de previsão de regra. Eu sou extremamente a favor de previsão de algumas regras para, digamos, resolver problemas societários. E quando a gente começa a aconselhar alguém, etc. e tal, eu viro e falo assim, olha, uma das coisas mais importantes que tem é você discutir como você descasa.
E pegando o aspecto do que foi falado, inclusive, quer dizer, o contrato fica ali na gaveta, etc. Tal, uma ótima hora para a gente discutir como é que a gente descasa, porque em algum momento isso provavelmente vai acontecer, é quando a gente esqueceu o contratinho ali na gaveta. E aí está um ambiente de paz, a gente consegue ter, digamos, discernimento para não tomar atitudes que sejam do tipo vingativa, um prejudicando o outro, etc. Mas eu gostaria de deixar um ponto assim muito importante na previsão das regras. É um processo de definição de qual seja a metodologia a ser aplicada, tá? E eu vou dizer o porquê disso. A gente pode chegar, por exemplo, e virar e falar, nós vamos fazer a avaliação por um fluxo de caixa descontado, que teoricamente é o que produz valor, etc, tal, não sei o quê. Mas a gente pode chegar, neste momento da discussão, e está enfrentando uma atividade que esteja em processo de decadência, tá certo? Que não esteja nem gerando mais EBITDA para gerar múltiplo, para fazer qualquer outro tipo de coisa, e uma parte da sociedade entende que talvez ela tenha que ser liquidada. Aí você entra no processo de avaliação patrimonial, ativo por ativo, como se aqueles ativos fossem vendidos. E a outra parte, que acha que vai conseguir fazer o turnaround do negócio, que fique com o problema de, né, encarar algum valor, etc. e tal, ou o risco que ela está querendo continuar seguindo em função dessa curva. Tá? Então, nós temos fases completamente diferentes. Definir uma metodologia hoje, eu acho sempre arriscado. Mas como é que você pode resolver como sugestão um negócio desses? É que, obviamente, também, como foi falado anteriormente, na database em que o negócio estiver acontecendo, pode ser feito um diagnóstico de qual é a situação e profissionais especializados em função daquilo que esteja acontecendo ali indiquem qual seja a metodologia que deve ser usada em função de gerar o maior benefício para todos ou de preservar os benefícios daquele que, digamos, esteja querendo se retirar, em função, inclusive, da sociedade estar indo bancarrota. Eu posso falar isso de cátedra, porque eu tenho uma história proveniente de empresa familiar e exatamente a ausência de algumas regras nesse sentido, tá certo? Fizeram com que um patrimônio enorme acabasse sendo destruído, tá certo? Então, há outro ponto que existe, tá certo? Quando você também está analisando, é que se você determinar um processo de avaliação hoje, as atividades da empresa ou do grupo empresarial podem ir mudando ao longo do tempo. Então, digamos o seguinte, que o patrimônio familiar tenha vindo de uma atividade industrial e, com o tempo, ele tenha acabado migrando para uma atividade agrícola, tá certo? São coisas completamente diferentes. A natureza do ativo é diferente. E esse ponto que foi tocado aí, sob o ponto de vista terras, a gente troca por saca de soja, a gente pode trocar uma fazenda por arrobas de boi, etc. Tal. Eu vou pegar um ponto muito claro aí, que é a natureza do ativo. Quando a gente está falando sobre terras, a gente está falando sobre um ativo permanente não depreciável. É completamente diferente de um ativo que é uma máquina que tem uma determinada vida útil que você analisa de uma maneira diferente. Você me fez uma última pergunta que eu acabei não conseguindo anotar. Se eu já tinha estado, Roberta... Se você já fez, porque agora você está falando de usar metodologias diferentes em razão do negócio, né? Se ele vai continuar, se ele não vai continuar, se ele está em ascensão ou se ele está em decadência e também do objeto, mas assim, como o Fernando tinha colocado, você já viu, por exemplo, uma avaliação considerando um EBITDA que seja maior para um caso de falecimento, menor para um caso de dissidência, ou, por exemplo, eu assim, o que eu mais vejo em contratos sociais, em acordos, é caso de falecimento e divórcio, né? É o que mais se prevê, e normalmente pensando na preservação da empresa e de quem fica. Então, um valor patrimonial, eventualmente com algum incremento de fluxo de caixa, dependendo, de novo, da atividade, se é indústria, se é agronegócio e tal,
e um pagamento aí em 3, 4, 5 anos, porque esses 90 dias inviabiliza, né? Mas, assim, na sua experiência já houve, assim, por exemplo, olha, faça uma avaliação mais voltada agora, pensando que a empresa não vai continuar porque é uma saída de um sócio dissidente, ou seja, que a metodologia ela leva em consideração não apenas a empresa, o momento da empresa, mas a qualidade do sócio que está entrando ou saindo. Né? Porque, por exemplo, eu sempre gosto de dar aquele exemplo de quanto vale a empresa, né? Assim, depende para quem, né? Se você está comprando e isso vai te gerar uma sinergia, pode valer muito mais do que para um outro que não gera essa sinergia, né? E um exemplo clássico aí, eu acho que foi a privatização do Banespa, né? Quando houve aquela diferença muito grande de valores ofertados, porque o Santander queria entrar aqui. Então, para ele, tinha um valor diferente para, sei lá, Itaú, Bradesco, que já estavam aqui, né? Então, assim, a gente falou um pouco da avaliação em razão da empresa que está sendo olhada, mas em razão do sócio que está saindo por briga ou por falecimento ou por divórcio, enfim. Você tocou num ponto interessantíssimo, que é o seguinte. Primeiro, empresas familiares costumam ter regras de governança não muito claras, tá certo? E existe um problema muito sério dentro do aspecto de empresas familiares, que é a relação capital-trabalho, tá? Isso é extremamente confundido. Então, uma pessoa que é da família, trabalha lá dentro, essa pessoa, porque trabalha lá dentro, tem um salário muito alto, de repente essa pessoa que trabalha lá dentro, vamos a um caso assim, hipotético, existente, tá certo? Essa pessoa que trabalha lá dentro, ela tem competência técnica, mas ela não tem maioria acionária, tá certo? Ela não tem o controle, então as coisas ficam assimétricas em relação a aspectos do relacionamento capital-trabalho, conhecimento, etc. Existe, obviamente, coisas que você tem que mensurar quando você está analisando a natureza do negócio, né? E aí você vai verificar quais são os interesses, tentar equilibrar esse tipo de coisa e tentar, digamos assim, equilibrar estes ativos intangíveis que não estão efetivamente colocados na natureza do negócio. Você me perguntou se usar múltiplos diferentes, etc., não poderia. Quer dizer, você pode chegar a uma variação entre os múltiplos. Olha, o múltiplo da empresa valia de 6,5 a 7,5, né? Porque existe uma tecnicidade para você determinar este negócio. Agora, este múltiplo vai ser aplicado ao EBITDA. O que existe de problema é como é que esse EBITDA está sendo determinado na empresa, tá certo? Que podem ser uma série de vícios provenientes da gestão e da governança que determinem um EBITDA de 1 milhão. E se você corrigir os fatores que estão antes deste EBITDA, você, de repente, pode chegar a 2 milhões de reais. Quer dizer, então, você está usando o mesmo múltiplo para corrigir um número que, muitas vezes, dentro das empresas familiares, é muito distorcido, em função de benefícios que as empresas se propõem, tá certo? Tem muitos casos em que empresas carregam patrimônios, ou grupos empresariais, carregam patrimônios não produtivos, tá certo? Fazem parte dos ativos, etc. Casa de campo, é avião, é barco, é uma série de outras coisas. E tudo isso acaba tendo que ser analisado de uma forma separada, inclusive para este ponto do EBITDA, tá? Empregar técnicas de avaliação nos indicadores, na metodologia, é complicado. Você falou, temos o outro, no caso, no fluxo de caixa descontado, um grupo acha que a empresa vai crescer 5%. O outro grupo acha que a empresa não cresce nem 1%. Né? Normalmente, o cara que vai dizer que a empresa não cresce nem 1% é o cara que vai continuar dentro dela, certo? Porque ele tem interesse nisso. Agora, foi comentado sobre alguns aspectos de metodologia, né, evolução ao longo do tempo, etc. E você deve se lembrar disso. Anos atrás, as avaliações num divórcio eram mandadas ser feitas pela análise patrimonial, o balanço,
que não sofria nenhum tipo de correção. Ele não tínhamos os CPCs, que mandam tratar os ativos de forma independente, tá certo? Para corrigir, para tentar dar mais transparência. E, normalmente, o cara, que era o homem, que era o executivo da empresa, etc. e tal, ele virava para o juiz e falava assim: olha, seu juiz, olha como eu sou bonzinho, eu vou deixar a casa para ela, tá certo? Vou deixar o carro para ela e eu vou ficar com a empresa. E o senhor verifica que a empresa só dá prejuízo, é ruim, etc, etc, etc. Isto eram diferenças de metodologias, né, que eram aplicadas e que hoje eu acho que estão evoluindo um bocado no sentido de ter alguns equilíbrios, inclusive dentro dos artigos que foram falados, do 1031 e do 606. Né? Existe, né, e não foi comentado, um negócio muito importante sobre processos de diferenças e metodologias de avaliação, Roberto, que eu gosto muito de citar, que é o que está na instrução normativa, no 361 da CVM. Quando uma empresa vai fechar o capital, ou seja, os sócios majoritários, eles têm o poder de retirar as ações que estão no mercado, eles optam pelo chamado OPA, tá certo? Que é oferta pública de aquisição, exatamente o inverso do IPO. Este negócio seria mais ou menos similar com relação à expulsão de um sócio, tá certo? Ali é determinado que sejam feitas as avaliações por 3 tipos de metodologia. Isto torna-se público e, em cima, efetivamente, deste tipo de metodologia, o adquirente acaba fazendo uma oferta, tá certo? Para que seja aderida ou não. Existe, e de novo respondendo, metodologias produzem resultados completamente diferentes. Dependem da finalidade. E um fato extremamente importante é a database, é o momento em que a avaliação é feita. E eu vou terminar dizendo o seguinte: a questão de 3 meses a gente estava com uma ação da Vale do Rio Doce valendo R$110, mais ou menos. Hoje a gente está com uma ação da Vale do Rio Doce valendo 60 e poucos reais. O mercado faz avaliação da empresa todo dia, tá certo? E por isso nós podemos ver, de 6 meses para cá, pelo mercado, a gente tem quase que a empresa valendo a metade do preço que valia antes. Termino por aqui, senão vai longe. Não, realmente, assim, o que a gente pode concluir, e todo mundo vai concordar, é que definitivamente não é uma ciência exata, né? Você não vai ali, aplica e funciona. Por isso, reforçando de novo o que a gente já vem falando, é importante que os sócios saibam aonde eles estão entrando, como aquilo deve ser precificado da forma mais justa possível, independentemente de se a pessoa está entrando ou saindo, quais são as variáveis que podem influenciar nesses valores, que são variáveis, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não na grande maioria, mas, enfim, externas, né? Você pode ter desde política econômica, preço de combustível, preço de dólar, enfim, tudo isso acaba influenciando também na avaliação. João Pedro, na sua experiência, assim, quais são as principais dificuldades que você vê em um processo de avaliação de empresa, assim, discussões do que aumenta e o que diminui o valor dessa empresa? Eu ia até pedir para falar que o Tony colocou um tema interessante aqui que a gente vê, que é uma diferença entre atribuição de preço e atribuição de valor, né? Porque, assim, ainda mais uma empresa familiar, por mais que exista uma metodologia determinada para a definição do preço, muitas vezes os integrantes eles enxergam um valor muito maior, né? Principalmente quando é uma empresa que está na segunda geração, terceira geração da família. Então, assim, é muito difícil você explicar para o familiar que aquele negócio dele não vale aquilo que ele acha que vale, né? Que não é porque veio do pai dele, que veio do avô dele, que o negócio que ele está tocando ali efetivamente tem aquele valor. Eu acho que em empresas familiares essa é a maior dificuldade, certamente, diferenciação entre preço e valor do negócio. Uhum. É porque tem o apego emocional, né? Enfim, e muitas vezes até um ponto cego ali, você não conseguir enxergar o que realmente está acontecendo, como o mercado está evoluindo de outra forma. E, na verdade, a gente só sabe o valor de uma coisa quando vem alguém e compra,
né? Eu até brincava quando eu ia falar disso em aula, eu falava, quanto que custa uma garrafinha de água? Aí todo mundo, não sei, uns R$5. Eu falei, depende se você está em casa, se você está na fila da balsa, se você está no deserto, se você está do lado de uma mina com uma água super boa, ela pode valer uma fortuna, né? E pode não valer nada, né? Se você está falando efetivamente de preço, né? Eu lembrei aqui que você tinha falado, Fernando, sobre a questão de seguro de vida. É bem interessante, porque de fato as famílias ficam um pouco, mas a gente vai gastar um dinheiro extra e tal, mas assim, lembrando que uma briga judicial ou um processo pontual de avaliação dentro de uma briga também vai ter um custo significativo e que pode muitas vezes ser resolvido com o seguro de uma maneira muito mais tranquila. E semana que vem, vou até falar quarta-feira, acho que é dia 10 ou dia 11 de novembro, vai sair um vídeo que a gente fez aqui sobre um fundo de liquidez que a gente está montando lá na Pulsar, que é a nossa consultoria, especificamente para empresas familiares. A gente pretende lançar isso no ano que vem, eu acho que pode ser bastante interessante. Mas aqui, continuando a nossa conversa, e você, Fernanda, o que você vê como as principais dificuldades, quando o valor aumenta, quando diminui, pode ser tanto quando não tem nenhuma previsão estatutária ou de acordo de sócios, quanto quando tem uma previsão e as pessoas brigam em cima disso, né? Porque não é porque tem a previsão que necessariamente na hora as pessoas vão concordar, né? Exato, eu acho que é bem isso, né, Roberto, até um pouco na linha do que o João Pedro estava acabando de mencionar, né? Então, acho que o ser humano como um todo tem essa questão, né, assim, que muitas vezes ele se apega a uma questão e esquece da questão da razão em si. Eu acho que o nosso papel aqui como assessor desapegado do terceiro é lembrar de trazer a razão para o processo, né? Então, às vezes é muito difícil, então, obrigar pelo brigar, você esquece a razão do que você está buscando, né? Então, acho que esse é um ponto super importante e eu acho que por isso até vale até só um resgate, um passo para trás, que é talvez uma recomendação que acho que de alguma forma todos falamos, mas que eu acho que assim o pensar de como a precificação e a forma de pagamento, se in natura, se em dinheiro, se e no prazo, também lembrar de fazer isso antes, né, para que não seja uma questão casuística, né? Então a gente não vai falar da saída da Roberta, da saída do João Pedro, do Tony, do Fernando, falar da saída de um sócio, que pode ser qualquer um dos sócios. Todo sócio pessoa física pode morrer, todo sócio pessoa física pode separar, todo mundo pode brigar. Então, acho que assim, é lembrar de trazer uma razão ao processo. Olha, se acontecesse isso comigo, eu gostaria que fizessem este tratamento. Então, por que não dar o mesmo tratamento para o meu sócio, que é o meu guerreiro de luta, que é meu parceiro, que tem que fazer? Então, eu acho que assim, esse é um momento, eu acho que super interessante, parece bobagem, mas às vezes a gente esquece, né, de trazer isso para a realidade. Então, o trazer isso antes e discutir desapegado à pessoa, mas sim ao fato, né, à situação, eu acho que já é um grande marco. Porque quando acontecer, você fala, não, é verdade, a gente discutiu, vamos aplicar a regra. Então, acho que esse é um ponto, acho que de sucesso. A outra é que seja uma regra clara, objetiva e que faça sentido. Tem que ser uma regra que seja aplicável, tenha aplicabilidade. Porque a gente vai falar, não, ela tem que ser o fluxo de caixa descontado no pagamento de 6 meses. Puxa, não vai conseguir fazer o levantamento do dinheiro em 6 meses. Talvez o fluxo de caixa descontado não consiga ser levantado. O próprio Tony estava dizendo assim, o fluxo de caixa descontado é fantástico, mas ele está cheio de subjetividades. Então, quais são os demais elementos que você vai trazer, né? Então, de novo, nessa questão da briga, né? Então, assim, o que nós queremos efetivamente com isso? Talvez saia todo mundo, coloca um profissional tocando a empresa e lembrar da diferença de ser o herdeiro, né, de ser sócio. Às vezes é aquela vaca leiteira, né, o que vai dar o sustento para toda a família. Então, cuidar bem da empresa. Então, qual vai ser o melhor para a empresa?
Esse é um ponto importante. Qual que é o melhor resultado para o futuro, para a empresa e daí, consequentemente, para os demais? Às vezes sai todo mundo, então só coloca uma gestão profissional e lembrar dos chapéus que o Tony bem colocou aqui, do gestor, do acionista. Então, talvez fique todo mundo aí como acionista, no máximo aí num papel de conselho, então também não precisa eventualmente ter essa ruptura por completo, mas criar regramentos, inclusive de remuneração do capital. Então, falou, periodicamente a gente vai distribuir 10%, teremos uma remuneração sobre o capital de tanto. Então, trazer assim regras concretas que ajudem a também afastar brigas e discussões desnecessárias, né? Então, acho que trazendo esses elementos, então, como falamos todos aqui, então, metodologia, prazo de pagamento, database de evento, né? Vamos olhar a partir de quando, sobre o que, em cada um dos eventos que podem acontecer. E talvez como um outro critério que eu acho que é interessante trazer a discussão, não necessariamente você precisa colocar essa regra, mas acho que vale, é quando você tem formas alternativas ou assessores distintos para determinada regra, né? Então, vai se trazer 3 avaliadores e a gente vai fazer a média. Mas muitas vezes, assim, quem fica quer pagar menos, quem sai quer o mais. Às vezes a média vai estar fora, inclusive, dessa própria régua. Ela tem que estar dentro da régua, ela tem que estar fora desse, né, do gap. Então, acho que esses elementos também, lembrar de tangibilizar o fato concreto. Quando sair, vai acontecer tal coisa. Como é que a gente quer que esse processo e o rito seja aplicado, né? Então, acho que essas questõezinhas aí. Antônio. O som. Desculpa de novo. Eu só queria aproveitar para dar um conselho para os empresários, para as pessoas que têm problema, tá certo? Com relação a esse fato que o Fernando acabou de falar, não, contrata pessoas diferentes, vamos aplicar a média, etc. e tal. Eu fui convidado, há anos atrás, para fazer avaliação de um grupo familiar, de um problema de dissolução, indicado por um dos grandes escritórios de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu me deparei, né, um processo sucessório, até interessante, porque já haviam passados por geração e não sabia como é que estavam resolvendo, mas tinha sido uma sucessão de filhos únicos, né? E aí, na hora de estar sentado, um dos herdeiros, ele conhecia o negócio e a outra herdeira não conhecia o negócio. Aí vem a briga, que foi aquele negócio que eu comentei anteriormente, que são os problemas das premissas, quanto vai crescer, o que vai ficar, qual é o custo, etc, etc, e as partes não se entendem. E aí eu tive uma conversa com o pai, que estava interessado em resolver o problema, e ele falou, não, queria que fizesse uma avaliação, etc. E eu diagnostiquei o problema e falei, olha, o senhor tem aqui uma necessidade das pessoas entenderem o que elas têm. Existe uma assimetria muito grande de entendimento do que é o que é delas, né? Então precisa ser feito um trabalho de que elas entendam para que haja uma conversão nesse negócio. E o que eu lhe proponho exatamente fazer isso, ele não. Aí expliquei o que estava acontecendo, ele virou e perguntou assim, bom, e quanto é que você cobra para fazer esse trabalho? Eu vou cobrar para fazer esse trabalho 100. Bom, e quanto é que você cobraria para fazer apenas uma avaliação para a gente, porque nós já temos 2 outras avaliações, a gente quer uma terceira opinião. Eu perguntei para ele assim, o senhor vai querer tirar a média? Ele falou, bem, mas a gente tira a média nesse processo. Eu falei, então não tem dúvida, tem um aqui que fez uma avaliação do jeito que interessava, o outro fez a avaliação do jeito que interessava, etc. Tá bom, entendi. Mas eu vou dizer para o senhor o seguinte, tá bom, eu vou lhe mandar uma proposta para fazer a avaliação do jeito que o senhor quer. Aí ele virou, mandei a proposta para ele, olha, é 100 para fazer um trabalho que tente resolver o seu problema dentro do Noção, e é 99 para fazer a avaliação do jeito que o senhor quer para tirar a média. Aí ele virou para mim e perguntou o seguinte, pô, mas a diferença é de um. Uma tem um trabalhão enorme e a outra... Eu virei para ele, o senhor tem que entender só uma coisa, eu não tenho o menor interesse em fazer uma avaliação para ela ser usada como instrumento de média. Não é este o trabalho que eu represento, tá certo? Não é este o tipo de responsabilidade que eu acho que se deva ter no negócio. O senhor me chamou para lhe propor uma solução e não para eu ficar fazendo um joguinho matemático na história do campeonato. Eu aconselho as partes, já vi alguns casos, já vi muitas brigas desse tipo, já vi muito dinheiro sendo jogado fora. E para terminar essa história, tá certo? Eu vou dizer o seguinte, 2 anos depois eu tive num escritório de advocacia contando o que estava acontecendo
e, sem querer, a advogada virou para mim e falou assim, você está falando da empresa X? Eu olhei para ela e falei assim, olha, onde é que eu cometi a indiscrição? Ela falou, não, é porque o pessoal acabou de sair daqui, é esta empresa, não é? Quer dizer, faziam 2 anos que eles continuavam brigando, não tinham chegado a solução nenhuma, e aí eu diria até teimando contra as orientações que os advogados vinham dando a eles no sentido de encontrarem um meio termo. Quer dizer, era uma persistência, era uma teimosia. E respondendo à sua pergunta, Roberta, qual é a principal dificuldade, né? É as partes sentarem para adquirirem um pouquinho de cultura do que elas têm e de como seriam algumas formas, regras para elas resolverem o problema. Se elas fugirem disso, vão continuar dando murro em ponta de faca. Não, eu acho que a gente vai ter que marcar outros assim para falar especificamente. Então, falar só de fluxo de caixa e os problemas do fluxo de caixa. Um só de patrimonial, problemas de patrimonial, que, por exemplo, parece que não é uma avaliação importante, mas em holdings patrimoniais de imóveis é, teoricamente, o valor mais justo, vamos dizer assim, quando alguém vai sair, né? Então, enfim, a gente nem chegou a falar de intangível, que é outra questão também super importante. Mas, enfim, eu vou agradecer vocês, que a gente já está chegando no nosso final aqui. Vou passar aí para todos fazerem as considerações finais, se quiserem concluir alguma coisa, contar um caso, dar alguma recomendação, fiquem aí à vontade. Vamos começar com você, João Pedro. Bom, acho que é isso. Gostaria de agradecer muito o convite, o espaço de participarmos aqui. Acho um espaço muito interessante para esse tipo de discussão. É uma discussão de alto nível, né, que a gente tem aqui. Você tem... não é todo escritório que está acostumado a lidar com... Estou falando, evidentemente, do lado do escritório de advocacia, mas que estão acostumados a lidar com questões desse tipo de litígios familiares em âmbito empresarial. Normalmente é um negócio muito específico para poucos. Poucas pessoas têm essa lida no dia a dia com questões desse tipo. E aí acho que recomendação geral, evitem de brigar empresas familiares, acho que evitar brigas, litígio no âmbito familiar, acho que isso é uma recomendação como ser humano. Recomendação como um profissional, definam regras de governança, contrato social, estatuto social, acordos de acionistas, acordos de cotistas. Isso facilita aí muito uma definição do problema no momento que ele se apresentar, e aí, como o Fernando muito bem colocou, a gente nunca sabe quem vai estar passando pelo problema, né? Então, assim, uma regra justa, ela sempre é justa para todos. E eu acho que é basicamente isso. E o combinado não sai caro, né? Vamos combinar Perfeito. antes. Vamos lá, Fernando. Eu também queria agradecer aqui a presença, o convite. Roberta, satisfação estar aqui com vocês, né? Com o Tony, com o João Pedro. É muito bacana falar sobre esse tema que é fascinante. Tem muitas outras coisas aí que também tocam no que a gente está dizendo, mas acho que de consideração final é reforçar aqui a parte da comunicação e da educação, né? E fazer antes e não depois. O depois pode ser mais tarde, mais difícil e mais caro, né? Eu acho que o João Pedro trouxe aí o tema, né, da governança, né? Acho que a governança é fundamental, governança corporativa, governança familiar. E eu brinco, né, nesse tema aí, acho que é aquele lembrete que a diferença, né, do remédio para o veneno é a dose, né? Eu acho que aqui é exatamente isso. O pessoal fala, não, mas minha empresa é muito pequena, eu só tenho isso, só tenho aquilo. Não tem problema. Acho que tem que lembrar de se preocupar em fazer essa gestão organizada aí do patrimônio familiar, da questão empresarial, fazer segregação de ativos que são operacionais, não operacionais, o patrimonial. Então, assim, esta organização facilita muito, inclusive para tudo isso que a gente está dizendo, nessas metodologias de caráter patrimonial, operacional, o fluxo de caixa descontado. Então, assim, é se preocupar antes. Então, na linha do que todos dissemos, com essa preparação, com essa educação corporativa, familiar,
ter empatia e conversar de peito aberto, né, sobre os temas, e criar regras claras, que todos concordem e compreendam, para que na hora da aplicação da norma tenha menos conflito e complicações possíveis. Acho que esse é o lembrete aqui. Legal. Tony. A voz. De novo. Eu vou ser bem breve. Eu gostaria de deixar um recado para aqueles que nos estão ouvindo, que é o seguinte. Valuation, avaliações, etc., elas não produzem um veredito. Elas produzem um indicativo que hoje, no mercado, é chamado sobre o valor justo. As transações costumam acontecer em torno deste valor justo. Um bocadinho acima, se alguém achar que tem que pagar um prêmio, um bocadinho abaixo, se alguém achar que tem que se livrar rapidamente daquilo que tem, porque vai querer pegar o que tem para aplicar em algum outro negócio que seja mais interessante. Usem avaliações neste sentido. E, como foi visto ao longo da nossa mesa redonda, trata-se, né, a solução trata-se de um aspecto multidisciplinar. Respeitem as orientações que os advogados dão, elas são sempre extremamente importantes, e façam com que as partes que estejam envolvidas na solução dos problemas de vocês estejam alinhados no mesmo interesse. No resto, Roberta, eu gostaria de agradecer muito a você, ao João, ao Fernando, né, por estarmos juntos, foi extremamente enriquecedor, e aí a gente está à disposição para outras conversas, talvez até para discutir em algum momento um caso mais específico que se queira mergulhar, porque o tema é realmente muito amplo. Com certeza. Gente, obrigado. Então tá bom, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada e até mais.